aguardar Marcos entrar. Sejam todos bem-vindos. Olá, Miri. Vamos aguardar. Sejam todos bem-vindos. Tudo bom, mulher? Como é que você tá? Deixa eu botar o tema aqui. Deixa eu só fixar o tema. Pronto, cadê Marcos? Deixa eu chamar ele aqui. Pessoal, Ludwig tá aí, meu amigo. Olá, Marcos. Boa noite, Boa noite. Tudo bom? tudo bem, sim. Prazer estar aqui contigo novamente, depois de tanto tempo, né? Beleza, grato também pelo convite, né, de participar desse momento. A gente pode conversar um pouco mais a respeito desse tema tão importante, principalmente num momento como esse. Pois é. Bom, gente, vamos iniciar, né? Como sempre, assim, a gente sempre se apresenta, porque às vezes chega pessoas aqui que nunca estiveram aqui, né? Nas nossas lives. Meu nome é Cíntia Macedo e faço parte do Espaço Humanitário Tainá Tavares, né? E aí, toda sexta-feira a gente tem live aqui nesse Instagram, certo? E aí, hoje, né, nosso convidado especialíssimo, que Marcos tem uma história, uma trajetória muito bonita dentro do Espaço Tainá Tavares. Então, Marcos, você agora se apresenta a quem não te conhece. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos, né, Marcos Cândido, sou psicólogo, né, atuo aí na área clínica e organizacional aqui na cidade, me formei na UEPB, na Universidade Estadual da Paraíba. Tenho pós-graduação na área de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Estive atuando junto com o CIDA, né? Na organização, em toda a fundação, né? Pode dizer até assim, de criação do espaço humanitário Tainá Tavares, né? Desde da liberação documental, né? De toda essa parte mais burocrática do espaço, frente ao Conselho de Psicologia, até mesmo na criação dos documentos, dos protocolos de atendimento, né, desse projeto que é muito bonito, que eu inclusive indico as pessoas que ainda não conhecem, né, conhecer esse projeto. Né. No momento hoje, eu não me encontro mais com Cíntia na coordenação, né, eu fui coordenador do espaço por quase um ano. Né. No momento eu me encontro trabalhando em outros projetos, mas continuo como voluntário, né, do espaço Tainá Tavares, auxiliando como eu posso no presente momento. Né. E me senti bem honrado do convite, né, do espaço para essa live, e também me senti uma responsabilidade grande também quando a gente escolheu esse tema, né, que é um tema que a gente tem que, daqui para frente, nos próximos anos, né, vai ser um tema em que a gente vai precisar abordar muito, né, é um tema muito importante para que vários profissionais da saúde comecem a pensar, né, já começando a falar um pouco sobre esse tema. Né. Eu vou começar a falar, eu preparei um pouco do material que eu trouxe, e no final a gente pode abrir para pergunta, se Cíntia também quiser fazer algum adendo do assunto, ou se também quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer. Né. Então, o tema escolhido para essa noite foi esse tema da saúde mental dos profissionais de saúde. Né. Então, a saúde mental dos trabalhadores, digamos assim, de uma maneira geral, ela já é um tema bem recorrente, né, e necessário que a gente fale
né, digamos assim. Por quê? Porque a gente sabe que existem várias situações em que gera adoecimento mental no trabalho. O ambiente de trabalho, né, principalmente em alguns ambientes, né, dependendo da cultura organizacional, são ambientes que, digamos assim, contribuem bastante para o adoecimento mental de alguns trabalhadores, né? E os profissionais da saúde, ainda mais, né? Porque a gente tem, nos profissionais da saúde, algumas características, digamos assim, do ambiente de trabalho, da gestão do trabalho, do horário do trabalho, do público com que trabalha, né? Que são coisas bem específicas, né? Digamos assim. Então, quando a gente fala de saúde mental do trabalhador, né? Aí a gente começa a pensar assim, dentro dos profissionais de saúde, né? Algumas pesquisas, né? A Fundação Getúlio Vargas tem algumas pesquisas, outros órgãos têm algumas pesquisas a respeito dos principais motivos ou as principais patologias que acabam, digamos assim, tirando de campo os profissionais da saúde, né? E mais de 80% dos profissionais da saúde que, por acaso, se aposentaram antes ou estão afastados do trabalho, 80% dos casos envolvem problemas ligados à saúde mental, né? Então, a gente já sabe que os profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, né? Hoje a gente tem visto que na enfermagem existe um grande, digamos assim, dano com o passar dos anos, né? E a classe médica também, e outras áreas da saúde, né? Porque eles trabalham primeiro que vem um ambiente estressante, depois vem a rotina dos plantões, digamos assim, e onde você tem que trabalhar 24 horas, 18 horas, né? Trabalhar em horários, digamos assim, que o nosso corpo ele não foi criado, digamos assim, ele não suporta, né, por tanto tempo estar exposto a algumas condições de trabalho, né? Então, quando se fala de saúde do trabalhador, de saúde no ambiente de trabalho, normalmente existem algumas visões, né, algumas abordagens que vão falar a respeito, né? Então, quando a gente vai falar de uma abordagem mais organicista, né, eles vão falar que normalmente as pessoas elas já têm uma herança genética ou alguma coisa no corpo em que o trabalho vai lá, contribui ou atualiza para que esse sintoma venha à tona, né? Quando se fala de uma visão mais organicista. Quando a gente vai falar de uma visão mais psicologizante, né, ele vai falar, não, aí vem os transtornos da infância, os conflitos emocionais da pessoa, que, somado com a pressão, com algumas situações relacionadas ao trabalho em si, acaba contribuindo para que a pessoa desenvolva algum tipo de problema, né? Numa visão mais organizacional, digamos assim, a gente vai dizer que os problemas ocasionados no ambiente de trabalho, eles estão mais ligados com a divisão de tarefas, a cultura, né? E a forma como a pessoa é reconhecida, a forma como a pessoa se envolve com a cultura, né, do ambiente de trabalho, né? Então, eu virar aqui. Dois grandes fatores, né? Eu dividi esse bate-papo assim, eu vou fazer um apanhado geral, depois eu vou falar das principais, né, sintomas, transtornos que ocorrem nos profissionais da saúde. Em seguida eu vou falar sobre possíveis saídas, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode trabalhar, nós, enquanto psicólogos, né? E outros profissionais da saúde que estão assistindo e participando dessa live também, né? Então, duas coisas elas geram muito sofrimento no ambiente de trabalho, né? Primeiro é a pressão e o medo de errar, né, gerado pela pressão exagerada em cima dos trabalhadores. Quando a gente está falando de trabalhador da saúde, né, essa pressão ela é bem maior. Por quê? Porque esses trabalhadores eles estão lidando diretamente com a vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala normalmente do trabalho comum, existe uma pressão, existe digamos assim, uma cobrança para que a pessoa atinja determinados resultados. Essa cobrança ela existe de uma certa forma.
Quando a gente fala dessa pressão relacionada aos profissionais da área da saúde, essa pressão ela é bem maior. E ela é tanto uma pressão externa quanto interna. Porque tem tanto a autocobrança do profissional, e o medo de errar do profissional, quanto a cobrança externa da gestão do local de trabalho, seja um hospital, uma clínica menor, quanto dos familiares daquela pessoa que você trata. Né? Então, a pressão psicológica, né, que os profissionais da saúde recebem, ela é bem maior, digamos assim, do que outras áreas da saúde por conta de estar tratando diretamente com a vida das pessoas. Né? E, nesse caso, o sofrimento perante essa pressão nos profissionais da saúde também bem maior, né? O sofrimento causado. Por quê? Porque, primeiro, é que existe um tabu muito grande na sociedade como um todo a respeito dos cuidados com a saúde mental e a saúde como um todo. Né? Existe um certo tabu ainda entre procurar um profissional da saúde mental, entre procurar um cuidado mais, digamos assim, específico, né, para alguns acontecimentos. E a gente ainda vê um certo tabu entre os profissionais da saúde. Né? Então, quando a gente vê, como se fosse assim, um médico ele não pode procurar um psicólogo, ou um enfermeiro, né? Entre eles mesmos, às vezes existe um estigma, né? entre um profissional e outro. Então, a gente vê que, apesar de que existe uma pressão maior sobre esses profissionais, existe uma cobrança maior, existe uma chance maior de adoecimento mental por conta de uma série de fatores, como o sono, a alimentação, né? Que acaba sendo totalmente diferente, e o ambiente de trabalho também, né? A gente vê ao mesmo tempo existe uma pressão maior e não existe uma procura maior por esses profissionais para cuidar da saúde mental. Né? O que se espera pelos números, quando a gente percebe que existe uma demanda, existe assim, um adoecimento maior entre esses profissionais, né, da saúde, espera-se que exista também uma procura maior por ajuda desses profissionais. Só que, infelizmente, a gente ainda vê que isso não é o que acontece. Né? Não é o que acontece. Existe uma pressão maior entre os profissionais, mas não há uma procura, digamos assim, por tratamento da saúde mental que equilibrem, digamos assim, essa conta. Né? E, trazendo um pouco esse assunto para o momento agora, eu até estava estudando esses dias a respeito do impacto na saúde mental dos profissionais da saúde que estão trabalhando na pandemia, no Covid, né, que eu acho muito importante falar, que eles, nos próximos anos, nós vamos ter que estudar bastante estresse pós-traumático. Né? Porque, assim, isso dá manda para pesquisas futuras, né? Isso aí vai ter como a gente catalogar que a procura de ansiedade generada, ou A minha conexão tá boa? Digam aí, por favor. Me dê esse retorno. Que eu acho que a internet dele caiu, não foi? Voltou? Tá me ouvindo normal? Pronto. Eu já mandei a solicitação para ele. Mas eu tava travada antes ou não? É só esperar ele aceitar. É porque essa hora foi, eu também acho que foi a conexão dele que caiu. Porque saiu assim de repente.
Mas ele já está aqui, já chamei. Acho que ele não chegou ainda para ele, né? Aí vamos aguardar ele entrar, comentando um pouquinho, né? Dessa questão que ele estava falando, né? De, assim, o quanto que daqui para frente a gente vai precisar se preocupar, né, com o pessoal, os profissionais da saúde, porque imagina, já existe essa pressão, né? Já existe essa pressão no dia a dia, na rotina do profissional da saúde, porque como o Marcos falou, o profissional da saúde ele está lidando com vidas. E aí, qualquer erro pode ser fatal, né? Imagina agora, nessa época de pandemia, como é que está a saúde mental desses trabalhadores, lidando além da pressão, como o Marcos falou, né? Existe a pressão interna, existe a pressão externa, e agora a pressão externa ainda é muito maior, porque o foco está todo voltado para os profissionais da saúde, né? Então, e sem falar que, assim, quantas pessoas que já passaram por esses profissionais, que perderam a vida, né? A gente vê, tem os casos das pessoas recuperadas, né? E todo dia, né, saem algumas notícias, mas existem as pessoas também que não conseguem se recuperar, né? E aí muitas pessoas acham assim, profissional da saúde é muito frio, né? Já está acostumado. Mas não, gente, né? Perder um paciente não é fácil. A pessoa, assim, se acostuma, entre aspas, né? Mas, assim, entre aspas, porque, assim, o impacto, eu acredito que não seja o mesmo. Deixa eu tentar mandar de novo para ele. Eu acredito que o impacto não seja o mesmo como o primeiro paciente, mas mexe com o profissional, né? E principalmente aquele profissional que estava lidando ali direto. Voltou! Voltamos aqui. Problemas técnicos, né? Beleza. É porque assim mesmo, a partir de 6 horas a internet fica todo mundo tá fazendo live, né? Aí fica assim mesmo. Entendi. Não, mas ele estava falando isso a respeito de como nos próximos anos, né, possivelmente a demanda de estresse pós-traumático, ele vai ampliar, né? E a procura por tratamento com sintomas desse transtorno, ele vai se ampliar. Por quê? Porque vamos pensar que a gente está vivendo um cenário de guerra. Né? A gente tem um cenário de guerra. Hoje a gente tem um cenário aí de mais de 50 mil brasileiros que vieram a óbito, né, através desse vírus, na pandemia, e a gente tem profissionais que estão lidando com essa situação. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em soldados que voltaram de uma guerra e voltaram com vários sintomas de estresse pós-traumático, né? Por que eles voltaram com toda essa carga? Né? Porque eles viveram determinadas situações, né? numa guerra, viram muita gente falecer, né? Tiveram contato com vários cenários e várias situações que a gente pode comparar com os profissionais da saúde que estão vivendo nesse momento. Né? Então, quando tudo isso passar, né, as pessoas que estiveram trabalhando diretamente e diariamente com esse cenário da pandemia, elas vão precisar muito de ajuda. E a gente vai precisar, enquanto profissionais, também estar preparado para poder acolher e receber essas pessoas. Né? E aí, qual é o principal, digamos assim, Marcos, o que é que vai causar uma situação de sofrimento agudo? Marcos já travado só para mim? Pronto, voltou. Para mim, tá. O que os estudos apontam como uma grande causa, digamos assim, dos transtornos mentais relacionados com os profissionais da saúde, né, é quando a gente vai falar sobre satisfação e fixação do sofrimento. Primeiro, há diversas situações que vai gerando uma satisfação desses profissionais, seja no reconhecimento,
seja nos baixos salários, seja nas condições de trabalho, seja na falta de EPI, né? A respeito de saúde, inclusive, a gente vê assim, uma questão que ficou escancarada com a pandemia é a falta do uso de equipamentos de proteção individual, né? São os EPIs, né? A crise no uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais da saúde é uma coisa que já acontecia muito antes da pandemia, né? A pandemia escancarou, né? A carência que tem hoje no Brasil, né? Do uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais da saúde, né? Então a gente tem, são vários motivos pelo qual a satisfação desses trabalhadores cai, né? Em alguns estados, em algumas cidades do Brasil, a gente vê que foi prometido uma gratificação salarial para os profissionais e muitas das cidades, muitos dos estados não estão sendo pagos, né? Eu não vou citar aqui, eu poderia citar algumas, né? Exemplos próximos da gente, mas não é o caso. Então, você tem baixos salários, você tem falta de reconhecimento, você tem falta de equipamento de proteção individual, você tem uma alta taxa de cobrança e de pressão psicológica, em alguns casos até assédio moral, dependendo do modelo de gestão de cultura empregado, né, nos hospitais ou outros espaços. E você tem um baixíssimo reconhecimento. Né? A gente vive um momento em que a gente até vê um líder de Estado pedir para que as pessoas invadam os hospitais e façam filmagens. Né? Então a gente imagina isso, uma situação onde existe uma série de, digamos assim, elementos que contribuem para a insatisfação, para a baixa satisfação dos profissionais da saúde, e aí, ao invés de a gente ter políticas que revertam essa situação, a gente vê muitas vezes líderes de Estado pedindo para que a população coloque mais pressão aí sobre esses trabalhadores, né? Então a gente vive hoje assim, né, de crise, em que para a gente tentar diminuir os efeitos disso, é um trabalho em conjunto, né, que é o que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a gente tem todas essas situações que vão causando desânimo, baixa motivação, insatisfação com o trabalho, né, pelos profissionais, e somado a isso, a gente tem uma fixação do sofrimento por parte dos profissionais. Por quê? Porque eles já têm questões emocionais, pessoais, às vezes familiares, de casa, e muitas vezes eles acabam, quando isso se soma, as questões pessoais se somam às questões que causam angústia, né, relacionadas ao ambiente de trabalho, né, é onde acontece essa fixação, essa cristalização dessa situação de sofrimento e vem o adoecimento, né, mental dessas pessoas. Né? Então, quando a gente tem uma pesquisa aqui, uma portaria do Ministério da Saúde, né, eu tentei achar portarias mais recentes, mas eu achei uma de 2002, né, que ela mapeou quais foram os principais transtornos que levaram ao afastamento do trabalho, né, de profissionais da saúde. Né? Então, eles falam de demência, delírio, transtorno cognitivo leve, transtorno orgânico de personalidade, alcoolismo crônico, episódios depressivos, estados de estresse pós-traumático, síndrome da fadiga, né, da neurasthenia, neurose profissional, transtorno do ciclo de vigília com sono, né, por conta dos plantões, e a sensação de estar acabado, que é o burnout, né, que é sintoma de burnout, que é a síndrome do esgotamento. O burnout entre os profissionais da saúde, ele é bem, digamos assim, a gente tem um número bastante grande, inclusive de casos não diagnosticados. Né? Eu acho que a maior parte dos casos de burnout, né, eu vou falar um pouco sobre burnout, para quem está nos assistindo que não sabe o que existem muitos casos de burnout não diagnosticados entre os profissionais da saúde. Muitas vezes colocados como sendo um sintoma pontual, uma coisa do momento, mas que é uma coisa que se arrasta por muito tempo. Né? Então, alguns estados e algumas secretarias, eles têm criado políticas específicas. Né? Eu vi que o Hospital Universitário da UFSCar, Santa Catarina, eles têm um projeto
chamado Cuidar de Quem Cuida, né? E eu também vi a presença desse tipo de projeto em algumas outras instituições pelo Brasil, né? Inclusive no Equilíbrio do Ser, que é uma UBS, né? Lá de João Pessoa, que eles trabalham especificamente com práticas integrativas, com homeopatia, eu também tenho trabalhos nessa área, né? Eles trabalham especificamente com práticas integrativas, homeopatia, com, digamos assim, procedimentos de saúde menos invasivos e menos danosos, né, para a saúde. E lá eles têm um projeto também, aqui bem pertinho da gente, uma pessoa, que uma vez por semana, na segunda-feira à tarde, se eu não me engano, eles não atendem a ninguém e todos os profissionais que trabalham no espaço, eles são atendidos por uma equipe muito profissional, de psicólogo, fisioterapeuta, dentista e médicos, né? Então, mas a presença desse tipo de projeto para cuidar de quem cuida das pessoas ainda é muito pouco no Brasil, né? Normalmente, quando se tem esse tipo de projeto, são iniciativas independentes, que muitas vezes não partem dos gestores, né? É uma coisa que eu vou tocar também, como a gente mudar uma cultura de pressão, psicológica exacerbada, como a gente mudar uma cultura onde há uma série de assédios morais, digamos assim, por parte dos gestores de cobrança desses profissionais da saúde, e como é que a gente pode trabalhar para, digamos assim, mudar esse cenário, né? Então, existe uma grande demanda, né, de projetos como esse para cuidar dos profissionais. De fato, é uma coisa que não acontece, e a gente vê que muitas vezes as pessoas, os profissionais, eles se sentem acuados, é como não sobrasse tempo, né? São questões psicológicas também, especificamente desse grupo, né? Eles cuidam de todo mundo, quando saem de lá, muitas vezes tem que cuidar das suas próprias vidas, da sua casa, de filhos, e é como se não sobrasse tempo para cuidar deles mesmos, né? E eu acho interessante porque na psicologia, né, para quem não sabe, né, existe uma espécie de, dependendo da abordagem da pessoa, quase que uma exigência para o profissional dele só poder exercer a profissão dele quando ele estiver em processo terapêutico, cuidando da sua saúde também, né? E isso é uma coisa que a gente vê na psicologia, mas eu não vejo a forte presença desse tipo de procedimento com outras áreas da saúde, né? Então a gente vai ver, por exemplo, muitos profissionais da saúde que não estão, digamos assim, cuidando de si da mesma proporção que cuidam de outras pessoas, né? E muitas vezes também, profissionais de saúde, eles também têm limitações, né? Eu me lembro de um colega médico que me contou uma vez a respeito, triste, entristecido, angustiado, e procurou para falar a respeito de um caso de uma garota que durante uma consulta no clínico geral falou para ele que tinha tentado suicídio há pouco tempo e que estava pensando em tentar suicídio. E ele me disse na hora que não soube, digamos assim, o que fazer, o que falar na hora, né? E escutou, pulou o assunto, enfim, tratou o que estava tratando ali e não pôde fazer muita coisa, né? Mas assim, ele se encontrou com a limitação profissional dele, digamos assim, naquele momento ali, e ele angustiou, né? E assim, eu estou dando esse exemplo para entender que não é só o ambiente de trabalho, não é só a pressão, não é só os horários de trabalho que vão causar sofrimento psíquico dos profissionais. A limitação profissional também é uma coisa que traz muito sofrimento, principalmente para os profissionais que, por exemplo, perdem pacientes, né? Quando a gente vai falar de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né, profissionais que estão no dia a dia de hospitais, né? E eles lidam mais com essa questão do óbito, né? Eles lidam mais com essa questão da morte, né, dos pacientes. Esse sofrimento psíquico ele vai ser bem maior, né? Então, muitas vezes eles começam a apresentar uma exaustão emocional, um desânimo, uma fraqueza, falta de energia, esgotamento, uma irritabilidade forte, desesperança, e isso por bastante tempo. E esses sintomas já são sintomas de burnout, né? Essa síndrome de esgotamento emocional causado pelo ambiente de trabalho, né? E aí começa, às vezes, reações
somáticas, né? A pessoa começa a somatizar e muitas vezes ela vai procurar um profissional da medicina, vai procurar outros profissionais e só vai procurar um profissional da área da saúde mental quando esse profissional encaminha, né? É como se fosse assim, quando os profissionais da saúde vão procurar ajuda, eles procuram todas as outras especialidades, digamos assim. Por último, muitas vezes a gente vê isso acontecer, eu já recebi paciente assim, por último, ele vai procurar um profissional da saúde mental. Só quando muitas vezes o médico encaminha, diz, ó, eu vou passar para você essa medicação, mas você precisa entrar em psicoterapia. Né? Você precisa entrar em psicoterapia. E aí sim, esses profissionais vão procurar um tratamento, auxílio na área da saúde mental. Né? Mas muitas vezes a gente não vê essa busca por tratamento na área da saúde mental de forma espontânea, digamos assim. E aí, quando acontece, né? Quando acontece desse profissional da saúde que já está esgotado, vai procurar uma ajuda na área da saúde mental, normalmente ele já está numa etapa, digamos assim, do transtorno dele bem avançada. Os sintomas já têm se apoderado da pessoa bem profundamente, né? No caso do burnout, quando ele está tendo já sofrendo despersonalização, quando ele já está sentindo a sensação de incapacidade, de desmotivação profissional, quando está acontecendo coisas mais graves, é que esses profissionais procuram ajuda, né? E assim, aí a gente pode pensar, tá, mas o que fazer? Você é um profissional de saúde aí que está passando por alguma situação como essa, ou que convive com alguma pessoa que passa por essa situação, o que fazer? Normalmente, o que os estudos apontam, né, é que são 3 pontos, né? Primeiro, um tratamento muito profissional para esses profissionais, né, que estão expostos a situação de estresse muito forte, né? Tratamento muito profissional, que pode ser por psicólogo, psiquiatra, tratamentos terapêuticos, né? Uma intervenção no local de trabalho, né? Essa intervenção no local de trabalho, ela só acontece muitas vezes quando há uma comunicação entre outros profissionais, né, da situação que está ocorrendo, né? Porque às vezes pode parecer, quando uma só pessoa se pronuncia, pode parecer que é algo daquela pessoa, né? Mas quando o profissional ele abre para a equipe que ele trabalha, alguma coisa que ele está passando, que ele está sofrendo, e que outras pessoas também se posicionam, aí pode haver uma intervenção no local, a respeito da gestão, como é que está sendo feita, né? A gestão desse espaço. E aí começa a tentar fazer mudanças e trazer melhorias nos aspectos que estão trazendo adoecimento, né? Mas aí também outra dificuldade que a gente tem hoje com esse grupo, né, de profissionais da saúde mental, é que muitas vezes esses profissionais eles não se reúnem, né? Eles não têm, por exemplo, momentos como outros profissionais de outras áreas, né? Pelo menos um período do dia ali do expediente que tem um descanso, um lanche, e todos se encontram para conversar, tomar um café, alguma coisa do tipo. Nos profissionais de saúde normalmente não tem, porque para um de cada vez, cada um tem seu horário de pausa, né? Então a gente tem muitos, digamos assim, critérios, né, que acabam contribuindo para o adoecimento mental desses profissionais, né? E que muitas vezes não encontram apoio na gestão na equipe, né? Alguns estudos têm mostrado também, né? Alguns profissionais, algumas entrevistas, né, pesquisas feitas com entrevista, quando eles perguntam a respeito de por que é que não foi tratado, ou por que é que não foi aberto para a equipe a situação que estava acontecendo, né? Muitas vezes não tem uma confiança, né? Aquele profissional não sente uma confiança na equipe e não há um entrosamento, né? O que eu vejo muito hoje a respeito da saúde mental dos profissionais da saúde é uma falta, digamos assim, de um envolvimento interpessoal maior das equipes, né? É todo mundo muito individual, é todo mundo muito por si, né? E como a gente vai falar de algumas classes como os médicos, aí é que é mesmo, né? Muito individual. Quem já trabalhou com a equipe muito profissional sabe. É como se fosse cada um na sua casinha, cada um na sua área, e não há um momento onde, por exemplo, cada profissional pudesse trazer conhecimento da sua área, um dia na semana, para ajudar a equipe,
não se tem, né? Há uma grande necessidade, eu acho que aqui está na frente das autoridades, e que está atento a isso, existe uma grande necessidade de políticas públicas de saúde para os profissionais da saúde, né? E hoje a gente não vê que essas políticas, momentos como esse, poderiam sim trazer uma mudança efetiva, digamos assim, para os profissionais, né? Hoje a gente vai ver a área da enfermagem, é a campeã no caso dos suicídios hoje no Brasil, nos levantamentos que a gente tem acompanhado, né? E é digamos assim, uma das profissões que a gente vê que mais expõe, digamos assim, a determinadas situações. E não há uma política específica para esse público, né? A gente vai ver um médico muitas vezes não dizendo que eles não estão expostos, que também estão expostos a outras situações que o enfermeiro não é, mas ele entra na enfermaria, o médico, ele visita o paciente, ele vai para outra área, para outra coisa. Aí os enfermeiros ficam lá, o enfermeiro acompanha, o enfermeiro que escuta, né? Escuta todo o processo, e aí a gente vai ter características bem específicas também, o tempo é curto, não dá para eu entrar em características muito específicas, porque, por exemplo, quando a gente vai falar de profissionais da saúde que lidam, por exemplo, com a saúde mental, os enfermeiros que atuam em hospitais psiquiátricos, os médicos que atuam em hospital psiquiátrico, né? Os profissionais que atuam em instituições que são de característica prisional e de saúde mental, que a gente ainda tem no Brasil, né? O adoecimento mental deles tem outra característica. Quando a gente vai lidar com os profissionais da saúde mental que lidam com urgência e emergência, com fratura exposta, né? O adoecimento mental e o desgaste psíquico desses profissionais é de um tipo, né? É diferente do desgaste emocional dos profissionais que vão cuidar de enfermaria ou que vão cuidar de outros tipos de pacientes. Aqueles profissionais que lidam mais com idosos, com crianças, né, em hospitais que são direcionados especificamente para tratar de crianças, por exemplo, né, eles vão ter determinados transtornos, o sofrimento tem uma característica diferente, né, e é muito um a um. Esses transtornos que eu trouxe aqui, né, é um apanhado geral, né, digamos assim, mas a gente sabe que cada tipo de profissional desse, ele vai ter uma situação de sofrimento maior, né, em algum aspecto, né, não é da mesma forma. E aí, existe, digamos assim, políticas de autocuidado, né, mas não se há uma divulgação, por exemplo, né. É como se fosse assim, existe a redução de danos, muita gente acha que a redução de danos só serve para lidar com toxicomania, né, não enxerga a redução de danos em processos de saúde de uma forma geral, e também a gente vai ter o autocuidado, beleza, tem gente que é sujeito profissional da saúde que ter se graduado, ter passado por uma formação e nunca nem ter escutado falar em autocuidado, né? E muitas vezes, nas instituições e organizações, quando se fala em autocuidado, assim, tem uma placa, eu tenho um dedo colado na parede, dizendo algumas coisas que se podem fazer sobre autocuidado, né? Mas não se há uma intervenção no ambiente de trabalho trazendo equipamentos de autocuidado. Equipamentos de saúde e autocuidado. Não se tem. É assim, autocuidado. É um texto colado, né, na parede, alguma coisa do tipo. E aí cabe muito dos gestores também, né? Por isso que a importância também, quando a gente está falando de saúde mental dos profissionais da saúde, é a importância que a gente ter gestores e a gente ter pessoas na área da saúde que tenha formação em saúde, né? Eu acho que isso é uma coisa que está muito escancarada no Brasil hoje. A gente começa desde cima, do Ministério até as secretarias, dos estados e dos municípios. A gente tem visto muito pessoas que não são da área da saúde cuidando dessa pasta, né? Que isso é uma coisa que vai trazer muitos resultados negativos. Isso aí vai reverberar. Por quê? Não é dizendo que esses profissionais eles não têm a capacidade de gerir e de fazer a administração dessa parte, né, dentro de uma cidade, de um estado, de um país. É dizer que esses profissionais eles não estão sensíveis, eles não são tão sensíveis, eles não têm uma noção prática, né, do que é essa área. Então, fica difícil se eles têm uma base de assessoria e trazem para eles informações, eles fazem uma intervenção, uma atuação de cuidado dos profissionais, né, ou até das pessoas, de uma forma geral, tudo bem. Mas o que a gente vê normalmente é que
não acontece, né? Então, a gente tinha esse déficit de gestores com a sensibilidade para a saúde mental e para a saúde dos profissionais, né, que ele está gerindo, e a gente tem esse déficit de ter políticas voltadas para esse cuidado, né, com os profissionais. Então, existem diversas ferramentas de autocuidado, né? Cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, né? Indicação de não ficar olhando tanta informação alarmista, né? Tirar um tempo para si mesmo, para cuidar de si mesmo, né? Mas, muitas vezes, a gente não vê o exemplo do gestor, a gente não vê coisas que incentivem esses profissionais a, de fato, praticar isso. Né? A gente só vê muitas vezes uma cobrança. Né? Muitas vezes, muitas pessoas que não têm muito conhecimento da área da psicologia, por exemplo, se perguntam, poxa, você é psicólogo e vai ao psicólogo também, né? Como se fosse um absurdo. Como se a gente conseguisse dar conta, auxiliar, acolher o sofrimento do outro e ainda dar conta sozinho do nosso próprio sofrimento. Né? Então, o que eu vejo hoje são 3 pontos importantes, né? Eu vou encerrar minha fala para abrir aí para si, se quiser perguntar alguma coisa a alguma pessoa. São 3 pontos importantes a respeito da saúde mental dos trabalhadores, né? Da área da saúde. O primeiro ponto é o ambiente de trabalho, as mudanças necessárias e as reformas, né, necessárias a respeito do ambiente, de como é exercido o trabalho da saúde em alguns ambientes. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre revendo, e é necessário políticas nessa área. Um outro ponto que eu vejo é a sensibilidade por parte de secretários, gestores, de tentar fazer de fato algo para esse público, né? E um terceiro ponto também, não tirando a responsabilidade do sujeito, é a busca por cuidados de saúde mentais pelos próprios profissionais, né? Isso aí também é muito importante. Não ficar só esperando as mudanças acontecerem no ambiente, não ficar só esperando gestores sensíveis para essa causa, mas também os próprios profissionais procurar, digamos assim, formas de cuidado, né? Só para encerrar, eu lembro de um exemplo de outro amigo meu médico, que certa vez ele me contou que algumas pessoas, os enfermeiros lá do hospital onde ele trabalha, estavam ficando um pouco com raiva dele, porque quando ele estava no horário de descanso, ou quando ele estava indo embora, ele só volta, digamos assim, para trabalhar, ou só sai no período de descanso dele, se for um caso muito grave. Né? Um caso de urgência e emergência. Se for um caso leve, uma coisa, digamos assim, que pode esperar o outro profissional que vai entrar no plantão, que pode esperar ele acabar o período dele de descanso, ele não ia atender. E que as pessoas estavam reclamando disso. Né? E aí, eu fiquei pensando, me questionando por isso, caramba, será que ele não tem direito? Todos os profissionais têm o seu período de descanso. Né? Quer dizer que um médico ele não tem direito a tirar seu período de descanso. Será que o médico ele é obrigado a ficar a mais do seu horário no plantão que gera de 24 horas para atender uma demanda dele que pode esperar outro profissional? Então, existe essa cobrança. Né? É como se fosse assim, o profissional da saúde, principalmente os que lidam de frente, eles são cobrados a ser super-humanos. Né? E eles não são. O problema também é que alguns profissionais, voltando agora para esse último ponto da responsabilidade dos próprios profissionais, o que acontece é que muitos profissionais acabam acreditando de fato que eles são super-humanos. E aí eles tentam dar conta de muito trabalho. Né? E muitas vezes só vão procurar ajuda quando de fato acontece alguma coisa lá na frente, né? E o sofrimento vem, bate a porta e ele vê que ele também é humano e que ele também está suscetível a sofrer. Pronto, é nesse momento em que ele procura um tratamento, ele procura algum profissional da saúde mental, né? Então, eu acho que esses 3 pontos a respeito do que a gente pode fazer, né, sobre a saúde mental desse trabalhador é que é importante, e todos esses pontos que eu já falei, né, que são coisas que acabam causando uma insatisfação ou um sofrimento. Né? Então, abrir agora para a Cinta, alguém quer fazer uma pergunta.
Enquanto o Marcos estava falando, aí me vinha algumas lembranças aqui, né? Quando tu falou a questão do tabu, né? Que existe um tabu com relação ao o cuidado com a saúde mental. E aí, principalmente com os profissionais de saúde, né? Como você estava falando, que as pessoas acham que quem é profissional de saúde tem que ser um super-humano. Só que a gente esquece, né, que por trás do profissional existe a pessoa, existe o ser humano, né? E também pela questão de que ainda existe essa cultura de que, se você está cuidando da sua saúde mental, você é muito fraco, né? Esse cuidado, tipo, se a pessoa está com sofrimento mental, a pessoa é vista como fraco, é um sinal de fraqueza. E a gente vê muito isso, né? A gente que lida diretamente com a saúde mental, a gente vê muito nos discursos. Eu até, na época que eu trabalhei no CAPS, eu trabalhava numa cidade do interior, então assim, né, todo mundo se conhecia. Eu até estranhei um pouco no início, porque tinha muitos profissionais da saúde que procuravam a gente. Mas por que procuravam? Porque assim, todo mundo conhecia, né, todo mundo ali, e eles tinham pelo menos assim, ainda bem que só que assim, a cultura de lá era mais medicamentosa, sabe? Era mais ambulatorial. Só que aí, muitas vezes o psiquiatra, ele percebia, assim, que não era caso de medicação, era caso mais de psicoterapia. E aí encaminhava. Mas existia algumas pessoas também que procuravam, né? Teve até o caso de uma enfermeira, que ela trabalha no hospital grande daqui de Campina. Então, assim, ela estava num nível de estresse muito, muito elevado, sabe? A saúde mental dela estava bem abalada. E aí realmente ela precisava. E ela relatava, né, como era penoso esse tipo plantão, porque o que é que acontecia? Além das atividades que ela realizava, porque a gente sabe que no hospital, tipo, cada pessoa tem seu setor, né? E só isso já é muita coisa, né? Porque se a gente for ver, é um enfermeiro, um técnico de enfermagem para vários leitos. E aí ela relatava que muitas vezes ela precisava dela em outro setor. Então isso estava sobrecarregando ela, né? E uma coisa que a gente precisa pensar é que, principalmente agora, a gente pensou nesse momento da pandemia, né? As pessoas, a gente ouviu muito a mídia falando na necessidade dos respiradores, na necessidade dos EPIs, na necessidade de abrir hospitais de campanha, sim, mas e a necessidade de cuidar dessa saúde mental desses trabalhadores, né? E também não só os profissionais da saúde em si, né, como enfermeiro, fisioterapeuta, os próprios psicólogos, os médicos, mas a gente tem que lembrar também até de quem trabalha lá no hospital, né? Porque existe pessoal da limpeza, da cozinha e tudo mais, que tudo isso, assim, essa pressão todinha, nesse momento que a gente está vivendo, né, isso também está indo para isso, porque assim, e o medo que eles estão, imagina, né, o medo que eles estão de ir trabalhar. Antigamente não tinha esse medo, mas agora o medo, ele toma conta. E aí é importante a gente pensar que esses trabalhadores são os recursos mais preciosos que a gente tem, né? Isso mesmo, sim. Inclusive, os maqueiros, o pessoal da limpeza, sim, os motoristas de ambulância, né? Eu conheço, eu tenho um contato quase que diário com uma pessoa, e ele é motorista comum, né? E ele me relata assim, eu estou com muito medo de trabalhar. Mas se eu não for trabalhar, né, quem é que vai? Não dá, enfim. Aqui, eu queria até deixar registrado aqui, nessa live, que a UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, ela está com um projeto de acolhimento e de auxílio psicológico para os profissionais da área da saúde, de forma gratuita, tá? É só entrar lá no site da UEPB e procurar no site, que você facilmente vai achar essa informação. Existe um projeto funcionando ativo de auxílio psicológico para os profissionais da saúde que estão trabalhando diretamente com o Covid, né? Inclusive eu conheço algumas das professoras que estão atendendo e que estão apoiando essas pessoas, né? Eles estão, esse projeto, os atendimentos são feitos por psicólogos e professores da UEPB, né? Então, existe um projeto na nossa cidade, né? E a partir da Universidade Estadual da Paraíba, de acolhimento desses profissionais. Então, assim, a gente percebe que
quem acaba fazendo o papel, digamos assim, do Estado, das secretarias, nesse momento, são outras instituições que estão sensíveis à causa, né? Que tem pessoas da área trabalhando, que sabem do impacto que isso vai ter, né? E que talvez agora, no momento, nem seja sentido como a gente vai sentir nos próximos anos, né? Como eu estou falando, né? O cenário e a rotina que esses profissionais estão lidando é um cenário muito intenso, né? Em que muitos deles vão ficar com resquício negativo na saúde mental quando tudo isso passar. Se eles já estão, né? Se eles já estão. Então você vê profissionais que estão perdendo pacientes, perdendo familiares, perdendo amigos, perdendo outros colegas de trabalho, né? E como é que está? Eu costumo até dizer assim, lá na minha sala do meu trabalho tem uma frase falando sobre o principal recurso que nós temos em qualquer tipo de instituição são as pessoas, por isso que a gente tem que cuidar delas, né? E muitas vezes a gente não tem que pensar, porque tem, por exemplo, diversas campanhas, né, para a gente fique em casa, né? Fique em casa, se isole, mas aí vamos pensar, esses profissionais, eles não podem ficar em casa, eles têm que sair, e além de sair, tem que lidar diretamente com pessoas contaminadas com o vírus. Então, como é que está? Né? É de pensar assim, muitos desses profissionais dariam tudo, né? Por eles estariam em casa. Ficar em casa. Né? Se eles pudessem Com certeza. em casa, eles estariam em casa. Mas eles não estão, né? E, ao mesmo tempo, a gente não vê uma preocupação, pelo menos eu não tenho visto, do poder público no momento, né, de criar políticas ou estratégias para cuidar dessas pessoas, né? Todas as iniciativas que a gente tem visto são iniciativas independentes, né? De pessoas que estão buscando fazer esse auxílio, né? Inclusive, eu quero até deixar registrado aqui também, né, nessa live, uma iniciativa independente de um ex-professor meu, de muitos colegas lá da UEPB, o médico Dr. Fábio, né? Ele foi professor nosso lá, e ele, por iniciativa própria, está ligando para os familiares dos pacientes, né, com Covid, e também ligando para alguns profissionais da área da saúde que estão lidando com o vírus diretamente, para saber como é que estão, né, ligando. Então, muitas vezes, a gente não precisa, essas intervenções, muitas vezes não precisa também ser uma coisa do outro mundo, a gente vê que pequenos gestos geram efeito. Um gesto desse, ele gera efeito. Ele tem efeito positivo, com certeza. Quando você recebe uma ligação de um outro profissional que está ali se preocupando, perguntando como é que você está, como é que você está se sentindo, e que pode ajudar, encaminhar você para outros profissionais, né? O professor Edmundo Gaudêncio, né, daqui de Campina Grande também, junto com outros profissionais, também criou uma rede, né? Eu não vou me lembrar agora, eu posso tentar depois deixar uma postagem aqui no espaço, enfim. Mas se procurar no Facebook ou no Instagram do professor Edmundo Gaudêncio, vocês vão ver, acho que é Rede de Saúde Agora, se alguém não lembra. Aqui em Campina Grande foi criada uma rede independente de psicólogos que estão atendendo de forma gratuita, tá? Profissionais da área da saúde que desejam auxílio psicológico. Então, a gente tem uma rede criada de forma independente com profissionais, o professor Edmundo Gaudêncio é psiquiatra, né? E formou essa rede com outros psicólogos da cidade para atender esses profissionais que estão lidando diretamente com o vírus de forma gratuita, né? De forma virtual, é claro, porque a gente não pode também estar se encontrando, mas que existem iniciativas como essa. Inclusive, recentemente até recebi o convite de integrar a equipe, porque a demanda está muito alta e com poucos profissionais que estão fazendo esse trabalho de forma voluntária, né? Uma outra colega me chamou, para que você poderia somar, né, a esse projeto. Então, assim, a gente vê, o Brasil aqui bem próximo da gente, iniciativas, né, de cuidado com os profissionais, mas sempre iniciativas independentes, né, e puxadas por profissionais da saúde, né? E aí isso também sinaliza justamente a necessidade de se ter gestores, sejam a nível federal, estadual ou municipal, que são da área da saúde, né? A grande necessidade é de ter gestores, né, que estão formados na área da saúde, para que outros projetos como esse aconteçam, né?
e que a gente possa, ou até mesmo esses gestores que não são da área da saúde, procurar, né, profissionais da área para pensar estratégias, pensar estrategicamente, pensar projetos e como é que pode auxiliar, como é que a gente pode acolher esses profissionais que estão trabalhando diretamente, como é que a gente pode auxiliar eles a respeito da saúde mental. A gente sabe que muitos profissionais, inclusive nesse momento agora, não estão nem para casa, não estão podendo ter contato com a família, né? A gente tem muitos profissionais que estão ficando em hotel, a gente tem muitos profissionais que não estão tendo contato com os pais, a gente tem muitos profissionais que não estão tendo contato com os filhos, né? Então, além de todo o estresse, toda a pressão que se tem do próprio trabalho, né, ainda tem várias outras situações que também vão contribuir para o adoecimento, né, mental dessas pessoas, né? E aí a gente não vê essa contrapartida do poder público, né, de pensar o cuidado com esses profissionais, né? Só pensa, eu sei que é muito importante medicação, equipamentos para que possam acolher as pessoas que estão nesse momento acometidas pelo vírus, mas ao mesmo tempo não se tem um pensamento estratégico no sentido de acolher e de cuidar desses profissionais. E eu acabo, digamos assim, sinalizando isso a partir desse déficit de gestores formados na área da saúde, né? Enquanto a gente não tiver pessoas sensíveis tomando conta dessas pastas, né, seja a nível federal, estadual ou municipal, a gente de fato não vai ter políticas como essa. E a gente vai ficar sempre esperando medidas tem 3 minutos. É só para avisar que a gente tem 3 minutos. Eu vou fazer uma pergunta. Muitos profissionais estão em pânico, mas tem essa que está lá atendendo. É muito forte quando estamos nos paramentando para fazer uma visita com aquelas roupas impermeáveis, então desconfortável. É uma questão muito... recentemente eu tive que fazer uma escuta com um profissional que me relatou dizendo: Marcos, eu não consigo ir para uma ocorrência seguida da outra com aquela roupa. Eu me desidrato, eu fico muito suado, é desconfortável, não é legal. A gente tem que... cada ocorrência é uma roupa diferente, né? Aquele vestuário que eles estão vestindo, ele veste aquela roupa, vai para uma ocorrência, quando chega tem que tirar e colocar outra, né? Então, os profissionais da saúde, além de ter todos esses critérios que eu falei, que já contribuem para o adoecimento, nesse momento eles estão tendo outros, né, na realidade. E aí, ele me conta também de outro colega que desmaiou durante uma ocorrência por conta do calor, né, vestindo aquelas roupas, né? E, ao mesmo tempo, o reconhecimento, né? Eu acho que, além do financeiro, além de mudar as estratégias no ambiente de trabalho, as mudanças organizacionais, eu acho que o reconhecimento é uma coisa que motiva muito. Eu por experiência própria no ambiente de trabalho, né? Às vezes não precisa de muita coisa para o profissional se sentir valorizado e se sentir incentivado a continuar, né? O reconhecimento é importantíssimo e a gente não tem sentido isso, né? Nem por parte do poder público, né? E nem por parte das próprias pessoas. A gente tem visto casos de pessoas que invadiram salas de hospital, que agrediram profissionais da saúde, né? Então, esse momento é um momento bem complexo, bem difícil, de uma crise na saúde e uma crise no cuidado da saúde mental desses profissionais, né? Mas que tem solução, tem jeito, né? Através da união de esforços, né? Através desse pensamento, a gente não pode desistir de tentar mudar essa realidade, de tentar se unir para que a gente possa mudar esse cenário e contar sempre com essas redes independentes, né? Sejam projetos de universidade, sejam de espaços, como o espaço de acolhimento humanitário Tainá Tavares, ou outras iniciativas independentes de profissionais da saúde que estão tentando ajudar. E a gente sabe que a gente pode contar, ainda temos, graças a Deus, essa alternativa para contar, né? Que são com esses projetos independentes. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui conosco, pela atenção, por ter ficado aqui e participar desse bate-papo legal. Agradecer novamente ao espaço e à Cíntia por esse convite. Tem aí o acesso às minhas redes, se quiser me procurar depois a respeito de alguma mais informação sobre o que eu estive falando aqui hoje, é só me procurar através do Instagram, né? E é isso. E a gente também agradece essa participação de Marcos.